Você não vai fazer facilitar, o quê? A gente, né? num país desse, num estado desse, que a gente fica aí com medo também. E claro, né? A preocupação no trânsito. Preocupação no trânsito com... A gente tem que ter preocupação com a gente, com os outros e também. com os outros, né? E tem gente que não tem preocupação com os outros, né? Mas você tá falando do carro em movimento, mas parado ele também tá em risco, né? Sim, porque quando ele tá parado... Não é isso, a gente tem corre o sempre risco. algum ladrão de olho, né? Então esse aqui é o problema. Os números aqui estão dizendo que Alagoas ultrapassou 2 mil roubos e furto de veículo em 2025. Gente, isso é roubo pra caramba. É uma indústria que está crescendo. O que é isso, né? Meu Deus do céu. 2 mil roubos e furtos aqui na capital. A gente está aqui com o Djaildo Almeida. Ele é especialista em seguro para falar justamente sobre isso. Quando tem mais roubo de carro, o seguro fica mais caro? Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer há muitos anos para você. Bom dia, Djaildo. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liara. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, essa primeira pergunta sua já é fatal, né? Mas assim, como é que funciona a precificação do seguro para quem está nos ouvindo? O primeiro ponto é a questão do índice de sinistro na região. Então, se o índice de sinistro, seja de roubo ou seja de colisão, está alto, consequentemente a região ela vai sofrer com o impacto do aumento da tarifa do seguro. Tá? E aí, lógico, vão ter carros mais caros, outros carros com uma condição melhor, de acordo aí com esse índice de roubo que as próprias seguradoras usam. Para vocês terem ideia, esse dado que a gente está passando para os ouvintes é um dado que veio da Federação Nacional das Seguradoras, ou seja, todas as seguradoras, elas têm uma federação e essa federação, ela fornece a informação para a gente. A estatística real não tem como ficar fora. Não tem como ficar fora. Porque foi o que vocês pagaram também. Isso, verdade. Então foi o número de veículos... Tem crescido em relação aos anos anteriores, é isso? Aumentou, não? Então, na realidade, todo ano geralmente tem um aumento de acordo com algumas situações. Por exemplo, ano da eleição aumenta mais um pouco. Sempre ano da eleição a gente tem um número maior. Mas porque a eleição tem mais roubo, mas não tem nada a ver com os personagens, né? Não tem nada a ver com os personagens. Não chega a estar ligado com os personagens. E agora eu me assustei. A gente começou falando de ladrão. Aí você fala que na eleição aumenta, o povo vai achar que tem. Não tem nada a ver, né? Só para deixar claro. Campanha, com nada, né? Ficou terrível agora. Agora ficou terrível. E qual o impacto financeiro aí para os proprietários em seguro? Isso aí é... Então, na realidade, alguns pontos que a gente tem que observar. Primeira situação, 38% dos veículos são recuperados. Mesmo assim, é uma notícia boa, depende do ponto de vista como vai chegar o carro. Porque muitas vezes o carro que foi recuperado, ele termina sendo... tendo algumas avarias que o cliente posteriormente vai precisar fazer a recuperação do carro. Então, entra mais uma vez a questão do seguro, né? Um outro ponto também que a gente tem que lembrar é que veículos financiados, por exemplo, esses veículos que são financiados e não têm seguro, a conta vai chegar para o dono do carro. De qualquer forma, ele vai ter que pagar até o fim Não tem nada a ver. O contrato não tem nada a ver. Do contrato de financiamento, mesmo com o carro roubado. Então, são alguns pontos que a gente alerta para os ouvintes, porque sem o seguro, o proprietário fica com a dívida, fica sem o veículo, né, e com a baita de uma dor de cabeça. E muitas vezes ainda tem outra situação. A maioria dos veículos são ferramentas de trabalho. O veículo hoje é ferramenta de trabalho, isso é fato. A gente estava falando aqui há pouco sobre a sua situação em casa, que a sua esposa dirige muito com carro, anda muito com carro, então o carro é ferramenta de trabalho. E é uma extensão da nossa casa, sim, né? Sim, verdade, Liara, verdade. Então, a gente fala aí também de pessoas autônomas, de profissionais motoristas de APP, vendedores. Então, todas essas pessoas têm esses veículos como ferramenta de trabalho. Então, se um veículo desses tem um problema, ele para, a remuneração daquela pessoa termina diminuindo, né? Então, mais um alerta também para os motoristas que nos acompanham. Agora, Djaildo, o conceito de sinistro está associado a roubo, a batida e agora também aos fenômenos naturais. Digamos que eu tivesse viajado agora para Piranhas, né? E aí fui lá depois de muito tempo e parei o carro naquela rua que passa lá parecendo uma cachoeira e o meu carro alagou, a água subiu, atingiu o motor. Eu tinha que, quando fiz o meu seguro, ter colocado lá desastres naturais ou só o seguro normal já cobriria esse prejuízo? Então, Marcos, todo seguro que é compreensivo, que é aquele seguro completo, que você contrata colisão, incêndio e roubo, desde 2004, é uma norma SUSEP, ele garante desastres naturais.
Então, nesse caso específico que você citou, de Piranhas ou qualquer outro, que o carro estava parado e por conta de fortes chuvas veio a danificar o veículo, ele vai estar coberto sim, vai estar dentro da cobertura. E aí, o que é que pode ocorrer? Duas situações. Primeira situação, pode haver a perda total, onde o veículo não tem a reparabilidade, ou a situação do carro ser passível de recuperação do dano que teve. Vai ter que ter uma avaliação. Vai ter que ter sempre uma avaliação. Certo. E qual é a modalidade hoje de seguro mais procurada atualmente? O seguro completo, né? O seguro que garante todas as coberturas, como colisão, incêndio, terceiros, desastres naturais, é o seguro que é mais procurado. Hoje a gente tem, dentro do mercado, a gente tem vários produtos que são adequados às necessidades de cada cliente. Um exemplo, colecionadores de veículos, né? Eu estava vendo esta semana que um AF1000 95 ou foi 85 estava custando aí perto de 150, 160 mil. Carro de colecionador, placa preta. E um Cadete GSI quase 100 mil. Então, esses carros, a gente tem um seguro específico para esse tipo de carro, né? Carros para motoristas de aplicativo ou táxis. Tem também um produto específico para eles. Então, assim, cada perfil, o corretor de seguros, ele vai adequar a necessidade daquele cliente. E as seguradoras estão preparadas para isso, né? Você falou também na questão do carro elétrico, Marcos, aqui em off. Também a gente tem as situações... era off. Você está trazendo para a pauta, mas vamos lá. Já tá aí a realidade de mercado, né? Ele está nas ruas e é importante a gente saber. Vamos lá. E você estava perguntando que é uma grande dúvida se o seguro do carro elétrico é mais caro do que o carro a combustão. Então, o que é mais caro no seguro do carro elétrico? É a franquia. Porque o custo de reparabilidade desse carro termina sendo mais caro do que o custo de reparabilidade do carro a combustão. Então, muitas vezes a pessoa sente o peso na franquia, né? Quando se iniciou a produção e as vendas de veículos elétricos, as seguradoras não tinham muito a definição de valor de reparabilidade daqueles carros, né? Então, hoje já se tem um custo médio de reparabilidade e as companhias já estão com essa expertise. Então, o que é mais caro? Sempre vai ser um pouco mais a franquia do que o carro da combustão. Para quem não conhece, o que é franquia, por definição? Boa pergunta, Marcos. Saber. Franquia é toda a que a gente chama de participação do segurado no sinistro. Vou dar um exemplo. Você houve uma colisão onde o seu carro, o custo do conserto do seu carro custou R$10 mil. E a franquia é 5 mil. Então, a matemática, para ser mais exata, né, ficou mais simples. Então, 5 mil você vai entrar com a participação, que é a sua participação naquele sinistro, e a seguradora vai fazer o complemento dos 5 mil. Isso somente em casos de perda parcial, onde é possível a reparabilidade do veículo. No caso de perda total, colisão, perda total, incêndio, roubo e terceiros, tá? Não existe franquia, não tem franquia. Já é cobertura completa. Todos são cobertura completa, Marco. A diferença é que a franquia ela é uma forma da seguradora manter ali o equilíbrio financeiro no caso de sinistro. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma situação que, primeiro, muita fraude no Brasil. Ai, meu Deus, isso prejudica demais o nosso mercado. E, segundo, muitas vezes o brasileiro, a gente tem uma noção do seguro. Eu tenho um seguro, eu vou usar. Não, o seguro foi feito para, se você precisar, usar, fato. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que você usa o seguro, você perde bônus. Toda vez que você usa o seguro, você tem uma participação da franquia. Existe hoje coberturas acessórias que você não precisaria usar o seguro do casco. Você tem pequenos reparos, cobertura de pneus, rodas de suspensão, martelinho de ouro. Então, hoje, dentro do produto seguro alto, você tem vários acessórios, coberturas acessórias que você pode contratar para ter na hora que você precisar ter, não pagar aquela franquia cheia e usar aquele produto que a companhia está fornecendo, aquela cobertura acessória. E, lógico, sempre com o corretor de seguros. Bem, o preço ele varia bastante aí de acordo com o perfil de cada proprietário do carro, né? Por exemplo, pessoas que têm filhos
com 18 anos, começando a dirigir, eles fazem essa pesquisa, né? Quantos filhos vocês têm, jovens, adolescentes, dirigem seu carro? Então tem toda essa pesquisa. Se fica em garagem, isso aí, se não fica. Se fica em garagem, se não fica, isso aí reflete, né, sobre o preço do A Liara até me lembrou agora uma postagem que eu fiz no meu Instagram, que é o seguinte, é um meme que o cliente chega para mim e diz assim, mas o carro do meu vizinho é igual ao meu. Aí o cliente tem um Fastback e o carro do vizinho é um X1 da BMW, porque a traseira é muito parecida, né? Então, muitas pessoas, elas terminam comparando o veículo do vizinho, ou do amigo, ou do primo. Ah, mas por que eu pago mais caro? Porque o fulano paga mais barato? Então, são várias situações. Primeira situação é o perfil, como você falou. Então, se eu tenho filhos entre 18 a 25 anos, se eu sou, por exemplo, eu como corretor de seguros, eu termino pagando seguro mais caro do que vocês dois. Por quê? O meu veículo é uso de trabalho, é ferramenta de trabalho. Certo. O seu é só ir de volta. Então, o meu risco termina sendo maior. O taxista, o motorista de aplicativo, termina pagando mais caro do que nós todos aqui, porque o risco dele é maior. Então, é questão muito do risco em si. Então, como você falou, se tem garagem em casa, qual o CEP da sua residência, se aquela área é uma região de muito risco, se tem muito roubo, né? Então, são essas situações que fazem com que o seguro ele seja único, de acordo com o perfil e a realidade de cada cliente. Olha aí, tá vendo? Você faz viagem, né? Se no seu roteiro de trabalho você faz viagem para o interior. Viagens, exatamente. Tudo isso, então, né? Você já teve envolvimento em outros sinistros. Também. Não é? O perfil do condutor, né? E fica lá registrado quando você tem muito sinistro. Se não tiver sinistro, não tiver nada, tem um bônus, né? Tem uma bonificação. Quando você renova você também tem o seguro. Isso. E essa questão da diferença de tarifa, ela é tão impactante, Marcos e Liara, porque na realidade, como o corretor de seguros vai fazer um cálculo, por exemplo, a gente trabalha com mais de 20 seguradoras. E aí a gente faz um cálculo, a diferença de uma seguradora para outra, dependendo da situação, chega a R$2.000, R$3.000. Por quê? Para aquela seguradora, aquele veículo está tendo um risco muito alto, para aquela outra, o risco já é menor, né? E um outro detalhe que está acontecendo no nosso dia a dia, por incrível que pareça, é que seguro para mulher está ficando mais caro, viu, Liara? Para mulher? Para mulher. Por quê? Então, existia... Tá errado, eu não aceito não. No mês das mulheres, né? Até porque o índice... Atenção, mulheres, vamos pras ruas. Não, se você for fazer uma pesquisa, o índice maior de acidentes é provocado por pessoas do sexo masculino, não feminino. Então me explica isso aí. Lidera o movimento, vamos por partes, como diz o Jack Stripador. Então, a mulher... ela tem um risco menor, fato. No entanto, o índice de sinistro dela tem aumentado bastante, tá? Os homens, eles batem mais, verdade, mas o índice de sinistro das mulheres, ela tem aumentado bastante. E um outro detalhe, geralmente, as pessoas, para fugirem do preço do seguro, o que é que faz? Tem 2 carros em casa, o que é que eu faço? Eita, vou botar no nome da mulher. Aí, quando o cara bate... Então tá explicado. Quando o cara bate... os homens que provocaram isso. Quando o cara bate, o CPF registrado tá de quem? Da patroa. Não aceitem, mulheres. Da patroa. Não aceitem. Testa as mulheres. Bota o nome deles. Da patroa. Então, consequentemente, essa realidade está fazendo com que o seguro para a mulher termine ficando um pouco mais caro. Pronto, abre o olho, mulherada. Eu não aceito, não. Nós vamos trazer o Djaildo aqui em outra oportunidade, tá? 15, 20 dias aí, para só falar de carro elétrico, tá? Porque é uma tendência de mercado. Maceió foi entre as empresas que venderam carros elétricos. A gente emplacou mais carro elétrico do que combustão em termos de venda. Então isso é importante. O market share do carro elétrico em Alagoas é um dos maiores que tem. Pois é. Então a gente vai trazer o Djaildo só para falar de carro elétrico, tá? A gente vai anunciar quando ele vier para você mandar suas perguntas e também a gente tirar dúvida. Por hora a gente agradece ao Djaildo Almeida, ele que é especialista em seguros, hoje fazendo essa reflexão importante aqui no nosso programa. Grande abraço para você, um grande ano. Feliz ano todo, né? Até a próxima. Eu que agradeço. 7 e 1, vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí com a segunda hora do Jornal da